Chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos jovens deste primeiro trimestre da CPAD em 2025. Estamos trabalhando um texto sobre a Epístola de Tiago, texto escrito pelo pastor Eduardo Leandro Alves. Na aula de hoje, lição 4, que vai cair no dia 26 de janeiro, nós vamos trabalhar sobre a autenticidade contra a parcialidade. Que lição profunda que vamos trabalhar hoje junto com você. Para você iniciar bem, gente boa, inicie por algumas bases bíblicas. A primeira delas é o texto principal, que está em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Leia também o resumo da lição. E a nossa leitura bíblica em classe se localiza, então, em Tiago, capítulo 2, versículos 1 ao 13. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, para não perder nenhuma das nossas aulas, se inscreve no canal e nos acompanhe para a glória de Deus. Estou postando lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, tem muita coisa boa aqui neste canal, pelo YouTube, pelo Spotify e pelo TikTok também. Me acompanha também no Instagram. Que Deus abençoe você. Eu espero muito que essa aula possa falar contigo e que o Senhor confirme a palavra no teu coração. Hoje nós vamos trabalhar sobre um dos temas muito ricos que a Bíblia trabalha e apresenta para a gente, mas ao mesmo tempo bem delicado. Hoje nós vamos entender que a imparcialidade é um dos atributos sendo apresentado pela própria palavra como atributo de Deus e é essencial também para a nossa fé cristã. A Bíblia vai ensinar para você que fazer acepção de pessoas, seja tratar certos indivíduos de maneira diferente ou desigual por causa de questões de preferências pessoais, isso acaba contrariando a justiça de Deus. Olha para a passagem bíblica já para você começar a entender isso na palavra. Tiago, capítulo 2, versículo 9. Tiago vai advertir para a gente não fazer acepção de pessoas. A justiça divina ela é baseada na equidade e não por aparências e status. Olha como esse tema é atual, delicado e ao mesmo tempo relevante. Em 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 7, anota esse versículo, leia esse texto, nós somos lembrados que o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, não pratica injustiça e nem a parcialidade, mas ele age com perfeição e perfeição absoluta. Também, debaixo da lei de Deus, nós vamos compreender que como seres humanos somos todos iguais. E um fundamento bíblico que vai te ajudar a entender isso na aula de hoje se encontra em Romanos 3, 23. Todos nós pecamos e nos afastamos da presença de Deus. Contudo, a salvação ela é oferecida sem distinção para todas as pessoas através da graça, demonstrando a justiça de Deus. Romanos 3, 24 vai confirmar isso. Deus não julga você por causa das aparências, mas pelo coração, como afirma o próprio texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor conhece o nosso coração. E entender essa questão da imparcialidade hoje é entender exatamente o verdadeiro modelo de fé cristã, que anda de forma muito clara, refletindo a revelação do próprio Deus e do amor de Deus. A carta de Tiago, que nós estamos analisando, ela vai desafiar você a superar a parcialidade, o favoritismo, a superar e rejeitar o preconceito para demonstrar o verdadeiro amor em Cristo. Tem também o texto de Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 28, onde o apóstolo Paulo faz questão de descrever que não há grego, não há judeu, não há escravo, não há livre, não há homem ou mulher. Todos nós somos um em Cristo. Esse texto é rico. Jesus veio então para trazer a ideia ou o conceito da essa reconciliação na sociedade, na família e com o próprio Deus. E diante disso eu quero levantar uma pergunta para você refletir. Será
que temos trabalhado todos com o mesmo amor, com a mesma justiça que Deus nos oferece, o teu comentário e a tua opinião é muito importante. E tem uma resposta bíblica que vai te ajudar, que está em Mateus capítulo 7, versículo 12, que vai encaixar perfeitamente com esse conceito que eu estou trabalhando aqui com você. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, organizar o teu material, fazer a pesquisa, eu tenho tudo isso organizado para você através do Facilita EBD. No Facilita você encontra o esboço desta aula aqui que eu estou ministrando. Você encontra os slides, o PowerPoint que podem enriquecer as tuas ministrações. Tudo isso está disponível para quem é assinante. Você pode acessar facilitaebd.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo. Conheça como funciona e eu espero muito que Deus abençoe você. Muitas pessoas estão sendo edificadas através desse trabalho e esses recursos que dinamizam as suas aulas. O primeiro ponto, então, da nossa lição trabalha, então, o seguinte assunto: a proibição da acepção de pessoas, conforme o pastor Eduardo Leandro Alves. Para o primeiro ponto da lição, vale a pena você ler um texto. Atos capítulo 10, versículos 34 e 35, onde há um fundamento que Deus não faz acepção de pessoas. E agora nós vamos entender no primeiro subtópico este mandamento explicado por Tiago em não fazer acepção de pessoas, conforme o pastor Eduardo traz na sua lição. No primeiro subtópico, eu já quero levantar uma questão para você fundamentar a tua aula. Pega o caderno e a caneta para anotar. Em que base Tiago vai fundamentar o seu mandamento de não fazer acepção de pessoas? É claro que você precisa refletir que Tiago, naquela época em que está escrevendo essa carta, não tinha em mãos o Novo Testamento. O Novo Testamento ainda está em construção, ainda está em produção, ainda está sendo feito. Ele tinha em mãos as escrituras que eram o Antigo Testamento, ou seja, ele se fundamentava no Antigo Testamento, se fundamentava nos ensinos de Jesus, e a partir disso ele faz a construção desse novo mandamento. Se ele se fundamentava no Antigo Testamento, pega essa visão aqui. Vamos olhar para o Antigo Testamento, onde Tiago se fundamentou para trazer essa perspectiva sobre o modelo de justiça divina. Olha para o texto de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. O texto afirma que, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o grande Deus todo-poderoso e temível. E tem uma parte no versículo que diz assim, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Quando eu li essa passagem, eu olhei para isso e eu disse, Tiago deve ter lido esse versículo, com certeza. Ele não faz acepção de pessoas. O Senhor, nosso Deus, tem um princípio de caráter justo. Ele julga com equidade, ele julga com cuidado e não por status ou posição social. O próprio Deus, ele ajuda as pessoas a conhecer a sua graça. Tem outra passagem no Antigo Testamento que você também pode anotar para entender onde Tiago fundamentou. É possível que Tiago também conhecia Levítico capítulo 19, versículo 15, onde há uma orientação para os líderes de Israel julgarem com justiça. E no versículo diz o seguinte, sem favorecer nem o pobre nem o rico, mas agindo com imparcialidade. Tiago é judeu, e é importante você entender que o judeu memorizava exatamente essa perspectiva do Pentateuco. 5 primeiros livros que nós temos na Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É a partir dali que eles aprendem sobre geografia, matemática, conceitos religiosos e é muito provável que Tiagão tenha conhecido o texto bíblico. Também é fundamental você observar que o pastor Eduardo Leandro Alves enfatiza e menciona Tiago capítulo 2, versículo 1, onde Tiago exorta a igreja a não fazer acepção de pessoas. Ele fundamenta isso em conceitos do Antigo Testamento e ensinamentos de Jesus. Tiago, ele pode ter se inspirado também em Deuteronômio
capítulo 16, versículo 19, onde você vai perceber de forma direta esse cuidado com julgamentos. Tem outra passagem no Antigo Testamento, isso aqui já é um livro poético, o texto de Jó, capítulo 34, versículo 19, que diz que Deus não faz distinção entre príncipes e pobres, porque as suas mãos demonstram então a justiça. Olhar para o Antigo e Novo Testamento e entender que esse Deus age de forma muito clara com imparcialidade, demonstrando a sua graça. Eu estou pegando o texto só do Antigo Testamento sem fazer menção dos ensinamentos de Jesus. Na lição 1, eu trabalhei a menção dos ensinamentos de Jesus para o fundamento de Tiago. Agora eu estou trabalhando com você essa fundamentação bíblica para você entender que Tiagão está pegando no texto. Outro texto que vai te ajudar a entender sobre essa imparcialidade e o amor ao próximo. Tiago capítulo 2, versículo 8. Tiago vai enfatizar a lei de Deus aqui. Ele está trabalhando para uma igreja e, ao mesmo tempo, ele tem os princípios de Jesus, mas ele se fundamenta no Antigo Testamento. Sabe quem fazia muito isso também? É o Paulo. E é claro que o Tiago pode ter lido esses conceitos e repassado adiante, ao mesmo tempo orientando a igreja agora a agir sem preconceitos nas suas relações. Agora vamos parar para pensar. Será que nós estamos tratando as pessoas da nossa comunidade de fé com o mesmo amor que a justiça de Deus nos oferece? Deixa teu comentário aqui, eu quero saber a tua opinião também. Tem uma base bíblica que pode te ajudar. Provérbios capítulo 22, versículo 2 também. E é claro que outros professores e alunos podem aprender com você. Vamos caminhar para o segundo subtópico, que trata sobre o tratamento injusto que não deve existir entre os santos. O pastor Eduardo também menciona que a Bíblia ensina que o tratamento injusto é incompatível com a vida cristã, especialmente no contexto da fé cristã. Tiago capítulo 2, pega aí, versículos 1 ao 4. Você precisa demonstrar isso porque dentro do texto há uma condenação para esse tipo de prática. O apóstolo ele vai afirmar que tal comportamento ele se torna então pecaminoso e viola a lei de amar o próximo. No sentido bíblico, quando nós analisamos a carta, nós entendemos que esse fundamento bíblico de Tiago é pautado no Antigo Testamento também. E eu gosto de fazer essa conexão para enriquecer a tua ministração. A imparcialidade é demonstrada exatamente dentro do texto bíblico, sendo um modelo agora para a vida cristã, que Deus então aprova para os crentes. Quando o pastor Eduardo Leandro Alves olha para essa visão e neste conceito, ele vai enfatizar que o dever cristão deve trabalhar e tratar todas as pessoas com respeito e dignidade, independente da sua posição social, seja na igreja ou no trabalho. Essa coerência entra então de forma muito prática para a nossa vida cristã. A igualdade demonstra agora esse valor sendo destacado por outros apóstolos. Tiago, por exemplo, fala sobre isso, mas o Paulo também vai trabalhar. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Paulão faz questão de dizer, ó, já não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Jesus. Olha só a igualdade sendo apresentada por Paulão na Epístola aos Gálatas. Esse respeito mútuo também deve ser trabalhado como um elemento fundamental da unidade do corpo de Cristo. Paulo também fala sobre essa perspectiva compartilhando o amor de Jesus lá em Colossenses 3, do 12 ao 14. Anota esse versículo e deixa Deus te usar. Paulo fala, ó, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de uma forma muito clara, vivendo em humildade, mansidão e paciência. E isso vai demonstrar a misericórdia de Deus e a bondade. Acima de tudo, é fundamental demonstrar esse amor de Deus. Será que nós estamos tratando as pessoas com justiça, com dignidade, com amor, como Deus nos trata? Tem uma base bíblica lá no Antigo Testamento, que possivelmente Tiago deve ter conhecido, em Miqueias, capítulo
6, versículo 8, vale muito a pena ler esse versículo aí, junto com os teus alunos, para fundamentar. Quero saber também tua opinião. Aproveita e me segue aqui no Instagram, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos caminhar então para o terceiro subtópico, que trata sobre a lei real. Para o pastor Eduardo, há um conceito bem interessante a ser trabalhado nesta epístola e na passagem de hoje, na lição de hoje. A abordagem do acolhimento, essa ideia de valorizar e receber bem as pessoas na comunidade da fé conforme a palavra de Deus. Quando entendemos a palavra acolher, nós entendemos que o indivíduo ele pode ser, então, bem recebido na comunidade da fé quando aceita Jesus. Mas nós não acolhemos a prática do pecado. Isso aqui eu preciso deixar claro, o pastor Eduardo diz isso na própria lição, porque isso anda contrário às nossas fundamentações bíblicas. O acolhimento, de acordo com as Escrituras, reflete então o amor de Deus por toda a humanidade, chamando as pessoas a esse amor e, ao mesmo tempo, a rejeição da prática do pecado. No Antigo Testamento também vai falar sobre isso, sobre essa vida de santificação e acolhimento também. Levítico capítulo 19, versículo 34. O texto faz questão de dizer que o estrangeiro que peregrina entre vós é uma pessoa que passou pela mesma situação que Israel passou quando peregrinava no Egito. Ó, a ideia de acolhimento. E é uma orientação no Antigo Testamento de receber bem. Essa orientação também é compartilhada no Novo Testamento. Jesus ele vai trazer a explicação sobre essa ideia do acolhimento nas nossas ações a partir dos seus ensinamentos. Ele acolheu, por exemplo, marginalizados, pecadores, rejeitados, demonstrando o amor de Deus e demonstrando que Deus está acessível a essas pessoas, mas rejeita o pecado. Observa o texto de Mateus, capítulo 25, versículos 35 ao 36. O texto bíblico traz exatamente essa ideia de acolhimento. Paulo, também explicando a ideia do acolhimento, reforça a mesma prática em Romanos 15, 7. Ele fala sobre essa ideia de acolher um ao outro, ou seja, acolher uns aos outros, demonstrando a ideia da misericórdia. E Tiago, capítulo 2, versículo 13, Tiago fala sobre esse verdadeiro acolhimento, que é o exercício da misericórdia, recebendo as pessoas na comunidade da fé. Assim, acolher implica demonstrar esse amor cuidadoso e compreender a verdade bíblica. O acolhimento bíblico é demonstrado pela igreja de forma transcendente, inspiradora, demonstrando a graça divina, fortalecendo as pessoas no corpo de Cristo através do discipulado. Como a carta de Tiago vai alertar, capítulo 2, versículos 1 ao 4. O escritor aos Hebreus também fala sobre isso. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 2, ele adverte sobre a importância da hospitalidade. Ele diz, olha, não esqueçais da hospitalidade. E ele fala, porque alguns por ela receberam e hospedaram em sua casa anjos do Senhor. Vamos parar para pensar. Será que nós estamos acolhendo as pessoas com equilíbrio, com a graça de Deus através desse discipulado, recebendo bem essas pessoas, orientando, discipulando e integrando essas pessoas na nossa comunidade? Para pensar. Eu tenho um texto bíblico que vai te ajudar a refletir sobre isso. João capítulo 8, versículo 11, que vai te ajudar muito a compreender essa verdade. Então, vamos agora para o nosso segundo ponto. Eu espero muito estar ajudando você. Teu comentário aqui é importante também. Vamos para o segundo ponto, que trabalha sobre a consequência de fazer a acepção de pessoas. No segundo ponto, vale a pena você ler uma passagem bíblica, Tiago 2,9, onde você vai ver que fazer acepção de pessoas é pecado pela Bíblia. Agora vamos entender as consequências. E uma dessas consequências é a divisão no meio da comunidade da fé. E quem fala sobre isso é o pastor Eduardo. Neste primeiro subtópico, percebemos que o pastor Eduardo ele trabalha sobre esse preconceito que viola os princípios divinos e vai gerar dentro da comunidade, ou seja, da igreja, divisões.
comprometendo a unidade do corpo de Cristo. Quando você rejeita alguém ou favorece demais alguém, gera exatamente essa divisão na unidade. A Bíblia faz questão de falar sobre divisões que foram geradas por causa dessa preocupação demasiada somente com uma pessoa, o favorecimento somente com uma pessoa. E há diversos conceitos teológicos que vão trabalhar exatamente isso. Vamos observar alguns conceitos. Pega o caderno e a caneta para anotar, para enriquecer a tua aula. Você tem a primeira passagem bíblica que está em Atos 15, o capítulo como um todo, onde foi gerado um conflito entre a aceitação dos gentios, a fé cristã, e esse conflito foi gerado por alguns judaizantes que faziam parte da igreja. Queriam então que os gentios seguissem as leis judaicas e não somente aceitassem a fé por Jesus mediante a essa graça de Deus. É importante você ressaltar que o próprio apóstolo Paulo ele combateu essa questão, descrevendo que a lei ela era fundamental para a interpretação da fé, mas a lei não poderia ser princípio de salvação, ou seja, esses conceitos não poderiam ser atribuídos à fé dos gentios. É importante você observar que o próprio apóstolo Pedro declarou que não faz diferença alguma entre eles e nós, falando aí a respeito da purificação do coração, em Atos capítulo 15, versículo 9. Outro texto também fala sobre essa ideia de divisão na igreja por causa dessa parcialidade, está em Atos capítulo 6, versículos 1 ao 7. Existia um conflito na igreja por causa do favorecimento das viúvas de origem judaica e das viúvas de origem grega. E para resolver esse conflito, a igreja então selecionou, orientado pelo Espírito Santo, diáconos para serem homens de Deus e cooperar com essa grande obra. Outro texto também que vai te ajudar a entender está no contexto da igreja de Corinto, onde surgiram divisões de líderes da igreja local querendo favorecer alguns líderes, a exemplo do próprio Paulo, Cefas, que é Pedro, e o próprio Apolo. E dentro do texto bíblico, Paulo combate isso, falando que essas pessoas não foram salvas mediante ao sangue dele, mas sim ao sangue de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Por fim, é importante você observar que esse preconceito contra as pessoas dentro da Bíblia foi também combatido pela própria igreja. Gálatas capítulo 2, versículos 11 ao 14, afirma isso também. Gálatas 3, 28, vai confirmar essa visão da igreja em não gerar um favorecimento a determinadas pessoas. Vamos pensar, será que nós estamos suportando aí? Vamos então pensar nessa aula. Será que nós estamos superando os preconceitos nas nossas comunidades e vivendo em unidade? Vamos pensar sobre isso. Essa lição traz essa reflexão. E um texto que você pode ler está em João, capítulo 17, versículo 21. Vamos caminhar para o nosso segundo subtópico do segundo ponto, que trabalha agora outro problema gerado pelo favorecimento. É o julgamento. O pastor Eduardo também aponta que na carta de Tiago, a ideia da imparcialidade é combatida com uma advertência. Olha mais uma vez para o texto de Tiago, capítulo 2, versículos 1 ao 4. Nós precisamos entender que essa exortação reflete um chamado para o cristão viver de forma ímpar e imparcial, considerando aí o valor de cada pessoa diante de Deus. O Novo Testamento, então, ele vai reforçar essa mensagem em outras passagens. Lucas, capítulo 14, versículos 13 ao 14, Jesus ensina sobre a verdadeira hospitalidade ao dizer: mas quando deres um banquete, chama os pobres, os aleijados, os mancos, e serás bem-aventurado, porque estes não têm com o que retribuir. Esse ensinamento de Jesus fala sobre o valor
das pessoas, ou seja, cuidar de cada pessoa, receber bem cada pessoa. Paulo em Corinto, primeira carta, capítulo 11, versículo 22. Ele repreende a divisão social que estava acontecendo no processo da ceia do Senhor. Alguns irmãos, naquele contexto, que eram ricos, traziam para o banquete da ceia o seu alimento, mas em vez de partilhar com os que eram pobres, eles comiam e não dava nada para quem não tinha. Então, essa ceia, ou a festa ágape, trazia muitos problemas e Paulo combate isso entre os irmãos, traz a perspectiva da partilha. Essas passagens vão mostrar que a própria igreja primitiva já trabalhava esses conceitos também. Tiago também vai reforçar isso no capítulo 2, versículos 5 e 6. Vale a pena você ler. A igreja passa a ser chamada, convocada para refletir sobre essa ideia de imparcialidade. Mas nós também precisamos parar para pensar. Será que nós estamos tratando as pessoas das nossas comunidades com o mesmo valor, com dignidade, com respeito, como Deus atribui a cada pessoa? Olha para o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 16. E claro, deixa o teu likezinho nesse vídeo e que Deus use você. Terceiro subtópico do segundo ponto aborda agora sobre outro problema, que é a desvalorização do ser humano. Neste terceiro subtópico, paramos então para refletir sobre o perigo de desvalorizar as pessoas, que não é um ensinamento da própria igreja, do próprio contexto bíblico. Como cristãos, nós somos chamados para honrar e respeitar os indivíduos. O pastor Eduardo fala sobre isso. E reconhecer que cada pessoa possui a imagem e semelhança do próprio Deus, fundamentada em Gênesis 1, 27. Esse tratamento é apresentado no Novo Testamento também, com exemplos claros de orientação bíblica sobre tratar as pessoas com dignidade, com justiça, sem fazer distinção social por questões econômicas. É fundamental você observar o exemplo sendo apresentado pelo próprio Tiago. Tiago, na sua epístola, ele fala sobre isso, fala desse amor da palavra, mas ao mesmo tempo ele fala que se essa atitude acontecer, isso é uma prática de pecado. Essa advertência vai ser entoada com o apóstolo Paulo em Romanos 2,11, que Paulo vai afirmar o seguinte: pois em Deus não há acepção de pessoas. Outro caso relevante está em Atos, capítulo 6, versículos 1 ao 7, onde a discriminação aí sendo apresentado dentro da própria igreja foi solucionada pela ação dos apóstolos no cuidado pastoral em servir a igreja. João, capítulo 4, versículos 7 ao 26, você vai perceber Jesus com a mulher samaritana e ao mesmo tempo revelando quem ele é e ao mesmo tempo trabalhando essa mulher de forma digna e apresentando para ela o amor de Deus. Mateus capítulo 9, versículos 10 ao 13, você vai ver Jesus agora comendo com os publicanos e pecadores. Você vai observar o apóstolo Paulo reforçando isso nas suas epístolas e você vai encontrar que as passagens bíblicas do Novo Testamento vão incentivar a igreja agora a ter uma visão de cuidado pastoral, de bom recebimento, de boa acolhida para a vida das pessoas. Será que nós estamos tratando cada pessoa com dignidade e respeito como Cristo nos impulsionou e nos demonstrou? Como isso traz uma reflexão? Tem uma passagem, Filipenses 2:3. E, gente, eu espero muito estar ajudando você. Se você pode, comenta nesse vídeo aqui de onde você está me assistindo. De que parte do Brasil ou fora do Brasil você acompanha a gente. Vamos agora para o terceiro ponto, o último ponto da aula, que trabalha sobre uma chamada à misericórdia. No terceiro ponto, vale a pena você ler uma passagem. Atos capítulo 10, versículo 35. Temer a Deus é fazer o que é justo. E o primeiro subtópico do terceiro ponto, já finalizando, trabalha sobre agindo sem misericórdia. O pastor Eduardo, então, trabalha esse conceito, enfatizando que Deus é justo e o seu juízo será, então, juízo sem misericórdia para aqueles que não utilizaram
a misericórdia para com o outro, não tratou bem as pessoas, não agiu com misericórdia para aquele que precisa. Tiago 2,3, Tiagão vai advertir isso, porque o juízo será sem misericórdia. Esse tipo de ensinamento demonstra que até a compaixão de Deus tem limite. E é interessante você perceber que ao longo da Bíblia, nós vamos encontrar diversos casos da importância da misericórdia e a consequência da negligência para quem rejeita a misericórdia. Vamos observar alguns exemplos claros. Pega o caderno e a caneta para anotar. Tem uma parábola do servo incompassivo, que está em Mateus 18, versículos 23 ao 35, onde nessa parábola o Senhor perdoou o servo, mas o servo que tinha alguém que lhe devia não perdoou a dívida do outro, que era muito menor. Por causa disso, o Senhor da parábola age sem misericórdia e uma ação sem misericórdia severa. Ali você vai perceber exatamente a ação da ilustração do juízo divino para aquele que não agir com misericórdia. Outro caso significativo é outra parábola bíblica, o rico e o Lázaro. Lucas capítulo 16, 19 ao 31. Você vai encontrar que o rico viveu no luxo e negligenciou o cuidado com Lázaro, que era um mendigo que vivia na sua porta. Quando os mesmos passaram então pelo portal da morte, nós vamos entender pela Bíblia Sagrada que Lázaro esteve com Abraão, no seio de Abraão, e o rico sofreu exatamente de forma severa esses sofrimentos da sua ação por causa da falta de misericórdia. Jesus também ensinou outro ensinamento baseado em misericórdia. Lucas 25, 31 ao 46. Esse relato fala sobre o julgamento das nações, onde está escrito que Deus separará os bodes das ovelhas. Gente, é muito claro isso. E é provável que Tiago fundamenta esse ensinamento para demonstrar a compaixão de Deus nos ensinamentos de Jesus também. Essas expressões, então, vão trazer essa reflexão para a gente. Vamos entender. Será que a gente está demonstrando a misericórdia das nossas ações diárias, refletindo o cuidado de Deus, desse amor tão poderoso com a nossa vida, na vida da outra pessoa, do outro que está perto de você? Olha para o texto de Lucas 6, versículo 36, que orienta você a ser misericordioso. Gente, eu espero que essa aula esteja ajudando você, viu, gente boa? Se está, deixe teu comentário aqui. Segundo subtópico do terceiro ponto, trabalha sobre a prática da misericórdia. Vamos lá para entender isso. Como funciona a prática da misericórdia sendo apresentada pelo pastor Eduardo a partir da leitura de Tiago? Tiago 2,13. Faça a leitura desse texto. Você vai perceber que essa prática da misericórdia é uma orientação autêntica pela palavra de Deus. E o pastor Eduardo trabalha então essa ideia de ser autêntico, mas ele diz, se você quer ser autêntico, é necessário você viver de acordo com a misericórdia de Deus, fundamentado na palavra. A autenticidade, que é tema desse trimestre, na fé, é a medida pela qual nós vivemos a palavra nas nossas atitudes, revelando o caráter de Deus. Exemplos na Bíblia, a parábola do bom samaritano, Lucas 10, versículos 25 ao 37, onde Jesus explica sobre o amor ao próximo. Essa parábola é riquíssima. E no final da parábola, Jesus ainda diz para o religioso, vai e faz da mesma maneira. Também é importante você ver outro exemplo, João capítulo 8, versículos 1 a 11, onde Jesus ele defendeu a mulher com empatia de forma muito clara, que foi apanhada na prática do adultério. Ele agiu com misericórdia naquela ação. Outra prática autêntica que você vai encontrar na Bíblia é a ação de Tiago explicar para os irmãos sobre a misericórdia de Deus que nos é dada quando nós agimos com misericórdia para com o outro. Tiago capítulo 3, versículo 17. Gente, eu espero muito que esses conceitos possam estar te ajudando. E, claro, tem uma pergunta para você pensar. Será que nós estamos vivendo essa misericórdia manifestada no nosso coração com o cuidado para com o outro, seja na igreja, fora da igreja, onde nós temos essa roda de convívio? Comenta aqui.
Leia um texto também, Mateus capítulo 5, versículo 7. E para fechar a aula, gente boa, nós vamos trabalhar sobre a recompensa da misericórdia. O pastor Eduardo Leandro Alves também trabalha exatamente essa misericórdia que deve ser distinta na vida do cristão, que reflete o caráter de Deus na nossa vida. Exercer misericórdia, para você fechar a aula, é oferecer com empatia o perdão em momentos de sofrimento, ajudando as pessoas. O próprio Deus, como está descrito na Bíblia, ele é rico em misericórdia. Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 5. Também tem outra passagem que vai refletir essa misericórdia, que é apresentada em Lucas capítulo 6, versículos 36 e 37, onde Jesus orienta a gente a ser misericordioso. E Jesus considera a misericórdia nessa ação do perdão também, em perdoar o próximo. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, também fala sobre essa ideia de ser misericordioso e agir com essa misericórdia para a vida de alguém. A misericórdia também é explicada na Bíblia em socorrer o próximo. 1 João, quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado e lhe fechar o coração, será que está nele o amor de Deus e não ajudar essa pessoa? Olha para o texto também de Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Esses textos vão demonstrar essa ação da misericórdia. E a misericórdia deve ser também exercida por você. Para fechar a aula, será que nós estamos vivendo de forma prática a misericórdia de Deus nas nossas ações? Tiago 3,17 é um texto que você precisa ler. E a minha oração é que essa aula possa ter te edificado. Se eu te ajudei, deixa o teu comentário aqui. E agora eu vou te trazer algumas dicas de leitura dessa lição. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você A Verdadeira Religião, do pastor Eduardo Leandro Alves, um texto sensacional para você crescer em Jesus, que vai te ajudar a enriquecer sobre esse assunto, sobre essa aula. Indico também o meu texto, A Doutrina do Pecado, publicado pela editora Santorini, pode ajudar a ter um crescimento em Jesus. A revista Obreiro Aprovado, da editora CPAD, vai te ajudar muito nesses artigos publicados nessa revista. A revista Ensinador Cristão é um texto muito relevante que traz essa ideia do acolhimento e orientações bíblicas para você. Te aguardo por aqui na próxima lição, lição 5, que vai cair no dia 2 de fevereiro, que trabalha sobre autenticidade contra uma fé morta. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.